Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aulinha aqui de correção, tá? Da disciplina de História. E hoje, nós vamos corrigir os capítulos 3 e 4, tá bom? Então vamos focar nesses capítulos aí. Mas como toda aula de correção, a Pro começa com uma mensagem. E a mensagem de hoje diz o seguinte: é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada, tá bom? Então é melhor a gente tentar, algumas coisas, errar, depois corrigir e aprender com esse erro, do que não fazer nada com medo da gente, errar. Então a gente tem que sim fazer, e sempre procurar aprender com tudo isso. Hoje, como é aula de correção, como eu falei para vocês, capítulos 3 e 4, é esse momento da gente ver o que vocês, acertaram, o que não acertaram e fazer as correções que forem aí preciso, tá bom? Capítulo 3, a pré-história, os caminhos da humanidade, tá bom? Então o capítulo que a gente falava aqui focava sobre essa questão da pré-história. Bora lá? Esse capítulo aqui a gente começa as atividades na página 51, 3 questõezinhas, e a gente começa com a primeira, que diz o seguinte: muitos historiadores consideram estudar a pré-história uma tarefa bastante difícil. Comente por quê? Porque a professora até falou, é complicado devido à falta de vestígios. É muito mais complicado você estudar a pré-história do que aí o período contemporâneo. Então, a questão dos vestígios aí, a questão dos fatos, das fontes históricas são mais complicadas nesse período. Então, por isso que eles acham uma tarefa bastante aí difícil contar pra gente como foi a pré-história. Segunda, qual evento histórico marca a divisão entre pré-história e a história? O que vai diferenciar a pré-história da história? A gente já falou que é a invenção da escrita. Na pré-história, a gente não tinha a escrita ainda organizada, sistematizada. A partir da história, a gente tem, de fato, aí, essa escrita acontecendo dessa forma organizada. Então, a diferença básica vai ser essa, tá bom? Então, você já tem essas informações. A aula de correção é aquela aula que a gente faz, com um ritmo aí diferenciado, vão pausando, vão pegando as informações que vocês não colocaram, corrigindo aí o que vocês, colocaram que acham que podem acrescentar. E se tiver no mesmo sentido, não precisa apagar, e escrever igual tá aqui, não. Vocês podem deixar se estiver na mesma linha de raciocínio, tá bom? Terceira questão aí, a divisão dos períodos, históricos aparenta ser preconceituosa, principalmente em relação à pré-história. Faça uma análise dessa afirmação. Então, o que eu comentei com vocês? Que muita gente acaba achando, até uma forma de preconceito. Você falar que na pré-história não existia a escrita, É como eu falei até anteriormente. Esse domínio da escrita, na verdade, ela não tinha aí uma organização. Tinha aí outros símbolos, então a gente não pode dizer, não existia uma escrita. Existia uma outra forma de escrita, com uma simbologia diferente. Por isso que alguns estudiosos colocam que tem essa forma preconceituosa, porque na verdade, uma forma de desvalorizar toda a produção humana, antes dessa escrita. Existia uma forma diferente, na verdade, e também existia também outras formas, de produção aí, a não ser a escrita. Então, às vezes fica parecendo que a gente, tem um certo descaso, que não deve ser colocado dessa forma, tá bom? Então, observem aí e façam as correções necessárias. Página 53, primeira questão. O período paleolítico é muito extenso. Isso é um fato. A gente sabe, que é bastante extenso, a gente estudou ele, Dessa forma, convencionou-se dividi-lo em 3 fases, não foi? Então, quais são essas 3 fases aí? O paleolítico inferior, que vocês, lembram? O paleolítico médio e o paleolítico superior. Essa é a divisão que ele pede aqui para você citar na primeira questão. Segunda questão.
Dois fatores foram decisivos para que os hominídeos, né, começassem a produzir cultura e evoluir socialmente. Comente-os, né? Qual foi esses dois fatores aí que ele vai colocar, né, aqui? A primeira foi a questão, né, dessa criação, desse surgimento do dedo polegar, que a gente até já falou, né? E outra foi realmente a capacidade, o aumento da capacidade aí, né, da produção cerebral aí. Então a gente precisa observar muito isso. Esses dois fatores acabam aumentando, inclusive, o processo de socialização que o hominídeo tinha. Isso fez com que ele evoluísse, né, chegando aí à forma, né, de conseguir transformar, na verdade, o meio em que ele vivia. Ok? Terceira questão, fale sobre o modo de produção primitiva, né? Ele pede aí, a gente também comentou na aula que seria esse modo de produção aí primitivo. Era uma forma de organização econômica, né, que consistia num sistema, né, de bandos, vamos colocar assim, passivos na natureza. Como assim, professora? Ele não modificava a natureza, ele somente recebia o que a natureza, né, colocava. Por isso que eles eram, inclusive, né, aquele processo de andar, de sair andando em diferentes momentos, né? Então, que a gente chama de nômade. Por quê? Porque eles não conseguiam modificar, né? Então, eles ficavam em um determinado local até o momento que existia uma condição. Depois que eles extraíam tudo, né, que não tinha mais como transformar, ia para outros lugares. Tá bom? Então, eles se baseavam muito nessa coleta de frutos, né? Então, acabou, tem que ir para outro lugar. Então, esse era o modo primitivo. Um modo onde o ser humano ele era passivo, não modificava o espaço ali. Só recebia o que já era, né, colocado aí. Próxima questão é a quarta. Cite as principais características aí do período paleolítico, né? Então, as principais características, a gente tem várias, mas as principais foi a descoberta do fogo, né? Que foi aí um processo, né, marcante, né? Que marca mesmo o paleolítico, tá? O nomadismo, ou seja, o que a Pro já falou, né? De estar em um processo de sempre estar andando, né? Em diferentes espaços aí. A produção de utensílios, né? Além de armas, né? Usados por pedras e ossos, né? E também os primeiros aí registros de pintura rupestre. Vem desse período da história, do período paleolítico. 5. Qual foi a importância da descoberta do fogo, né, aí no controle, né, do fogo para o ser humano, né, aí no período da pré-história. Então essa descoberta melhorou demais a condição de vida desses hominídeos, né? Então, quando eles têm aí a dominação desse fogo, olha aí o processo de elevação, porque eles conseguem, né, fazer, inclusive cozinhar, né, vários aí alimentos, principalmente as carnes, a questão de aquecer, né, a questão dos alimentos mesmo, tudo isso melhora muito com essa dominação. Além, né, de ajudar, inclusive, a iluminar os espaços, né? Então, o fogo foi essencial para esse ser humano aí pré-histórico. Seguindo aqui, já na página 56, né, ele pede assim, analisando o texto, né, que é um texto que falava sobre o processo, né, que arqueólogos encontram aí um poço do período neolítico em Israel, reflita e comente sobre essa descoberta. Aqui, gente, era também um ponto que você ia refletir a partir do que você leu desse texto. O texto estava logo acima, né, da questão, era um texto complementar, e ele quer que você, né, você fizesse esse processo, né, de pensar e refletir. Ele dá uma sugestão aqui de resposta, mas lembrando que é uma questão aí pessoal que você ia refletir a partir do que você tinha, né, feito a leitura. Então, a descoberta desse poço reforça a importância da água para a organização social, independente do período. Nesse momento também, né, na pré-história, a questão da água era essencial para essa organização, assim como é, né, hoje. Né? Então, a gente já consegue perceber isso claramente. Questão 2 aí, né? Essa questão 2 pede para você, né, que você faça uma reflexão e discorra sobre as transformações ocorridas aí nesse período, no período aí do Neolítico.
O que é que a gente teve de transformação, de mudanças? A Revolução Agrícola foi o processo, né, que a humanidade passou a plantar, né? Então, ou seja, deixou de somente extrair da natureza e começou realmente a plantar. Isso, gente, é uma revolução, por quê? Porque muda a estrutura social. É o que eu disse para vocês, eles conseguem a partir desse momento se sedentarizar, ou seja, se fixar em determinado local, porque eles já sabiam produzir, né? Já tinham aí a base agrícola. Então, é muito importante mesmo essa questão aqui da dominação da agricultura. Então, é isso que ele quer aí que vocês observem, né? Ele coloca aqui bastante informações complementares para que vocês vão compreendendo. Então, pausa, vê o que vocês não colocaram e reforça aí, tá bom? Seguindo, ele fala ainda, né, sobre uma publicação, né, de um jornal, e que faz um relato aí sobre o poço que a gente falou na questão anterior. Identifique esse trecho e comente, né? O trecho que fala aí sobre essa qualidade e a estrutura desse poço que foi feito lá naquele momento. Então, era também uma questão de você ir lá, né, e retirar um fragmento desse texto que a gente já tinha comentado anteriormente. Então, o fragmento seria esse, né? O poço demonstra, né, uma habilidade para o trabalho, né, com pedras, né, além de objetos ali, né, antigos objetos que foram utilizados, e também uma habilidade, né, muito forte. Então, essa parte aqui você poderia retirar. Eu acho que é a parte mais se encaixaria para o que pede aqui a questão, tá bom, meus amores? Mas você colocou outra que fala sobre esse processo, né, da qualidade da estrutura desse poço, você pode também deixar, tá bom? Mas esse daqui acho que vai ser o melhor aí para você entender. Aqui ele já está falando ainda, voltando, né, a tentar falar sobre a questão da água. A água é a principal estrutura, né, para a vida no planeta, né? Isso é um fato. Hoje há vários debates aí acerca da preservação desse bem que é tão importante aí para a gente, cada vez mais, né? A humanidade destrói com dejetos, produtos químicos, entre outros. Existe apenas 3% de água doce no mundo, sendo que destas, né, apenas 1% é potável, ou seja, está em condição para uso. Muitas regiões do continente africano e sul-americano, né, principalmente, passam sérias dificuldades sem ter água potável. Pensando nisso, analise a preocupação do indivíduo aí no período neolítico com a água. Então ele quer que você faça uma comparação de hoje, né? Ele dá o texto que eu estou falando sobre hoje e essa questão aqui, né, da água no período neolítico. Então a gente já percebeu que o homem e a mulher no neolítico ele demonstravam uma grande preocupação com a condição da água, com essa preservação. É tanto, né, que tem aí a questão do poço. Por quê? Porque ele já percebeu que era essencial para a sobrevivência, então era necessário cuidar. Então é isso que, né, a gente observa. Então eles isolavam os poços eram separados, tinha-se todo o cuidado a partir do que é descoberto aí, né, por esses arqueólogos. Fato isso, né? Então já na página 59, a gente, né, ele continua falando sobre essa questão, né, fazendo esse paralelo. E aqui ele já vem falando aqui, né, sobre alguns dados, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, e aí ele, depois de dar as informações, nesse sentido relaciona a descoberta da agricultura com o surgimento das primeiras aldeias. Eu falei para vocês já na questão anterior, é uma relação inerente, né, é praticamente assim uma relação direta, porque as primeiras aldeias só conseguem se formar a partir da descoberta da agricultura. Por quê, professora? Porque era um momento que eles conseguiam estar em qualquer lugar e produzir. Antes eles não tinham isso, gente. Antes eles dependiam do ambiente. Se o ambiente ainda continuava dando as condições de alimentação. Então era inviável eles ficarem parados. Eles precisavam se movimentar no processo nômade. A partir do momento que eles descobrem a agricultura, que eles conseguem se sedentarizar. Então é esse o ponto aí que a gente tem que observar. Questão de número 2. Quando os homens e as mulheres do Neolítico
deixaram de ser nômades, né? Surgiram aí os primeiros agrupamentos humanos, que a gente está falando. Nesse contexto, defina o que eram os clãs. Eram agrupamentos, né, familiares aqui, né, que foram aí construídos nesse momento. Tinham aí, né, geralmente o mesmo antepassado, por isso se agrupavam. Então os clãs, eles eram esses agrupamentos aí, familiares. Seguindo aqui, ele já cita a questão aqui da cidade de Petrolina, né? Uma pergunta que faz referência a gente, né? E aí ele fala, né, a partir disso, dá informações, né, sobre a nossa agricultura. A partir dessa reflexão, compare a forma de organização econômica dos clãs na pré-história com o fato descrito aqui no início da questão, que é essa questão da grande produção, né, que aqui o Vale tem, principalmente Petrolina. Então, diferentemente da economia praticada, né, aqui em Petrolina, que não se difere do resto do mundo, né, nos clãs visavam a produção interna. Então, a diferença é basicamente essa, né? Petrolina, a agricultura, ela é, né, de uma forma para exportação, ou seja, externa. Nos clãs, não, a produção ela era para atender a eles próprios, ou seja, de uma forma interna. É isso que vocês têm que lembrar sempre, turminha. Página aí 62, contextualize aqui, né, o período chamado de Idade dos Metais. O que seria aí essa Idade dos Metais? Foi um período bastante tenso da pré-história, né, com transformações profundas aí no cotidiano humano. Por quê? Porque a partir daqui é introduzido a produção de materiais com metais. Antes, no Paleolítico e no Neolítico, somente pedras. A partir desse momento da história é que o homem ele domina aí a metalurgia e, portanto, começa a ter aí a dominar técnicas sobre o metal, tá bom? Primeiro aí, né, fundindo aí o bronze. E aí depois ele vai se expandindo para outros metais. Então, é uma transformação gigantesca por conta disso, dessa modificação na estrutura, inclusive de utensílios, né? Porque eles passam a utilizar os metais. E é também a partir daqui que surge a ideia da propriedade privada, ou seja, cada coisa tem um dono. Segunda questão, comente sobre a importância do ferro para a sociedade, né, desse período. A descoberta, né, e o uso do ferro foram decisivos para melhorar o cotidiano, como a Pro já colocou aqui. Então, a partir desse momento, as peças, né, eram utilizadas, né, com ferro. A estrutura, né, inclusive de casa, a estrutura que eles tinham mesmo melhora por conta dessa descoberta aí do ferro. Tá bom? Possibilitando aqui uma evolução bem grande, né? Porque a gente tem uma estrutura aí que é modificada a partir desses materiais, né? Desses metais, ok? Aqui ele vai fazer assim, analise abaixo as estruturas, né, da idade dos metais. Então, divisão do trabalho, o Estado e a propriedade privada. Todos esses termos surgem na idade dos metais. Percebam porque é importante, porque foi um período de transformação. Divisão do trabalho, né, com o processo de urbanização, né, feito por conta da utilização desses, né, metais preciosos, começou a ter um excedente. Então o comércio começou a existir e aí passou a ter divisão do trabalho. Nem todo mundo mais trabalhava na agricultura. Já tem pessoas que trabalhavam na metalurgia, outros no comércio, outros na agricultura. Então houve uma divisão do trabalho a partir desse momento. O Estado, ele surge aí das relações sociais e políticas, né, no processo de evolução aí humana, nesse período da idade dos metais. Então o Estado ele era para organizar esse processo aí. Por isso que a gente diz que o Estado ele surge junto com a propriedade privada. E é fato, a gente observa aqui na pré-história. Propriedade privada surgiu sob a influência aí, né, dos clãs, né, familiares, que começaram a defender, né, que cada um tinha que ter posse sobre as suas coisas, para garantir a existência, né, sobre esse pretexto. Então, isso daí, gente, é cada uma desses processos aqui, dessas estruturas que surgem na idade dos metais, ainda na pré-história. Ok? Lembrados? Pronto. Agora nós vamos para o capítulo número 4.
A Mesopotâmia, o crescente fértil. O que é que temos de questão sobre Mesopotâmia? Página 72 é a primeira. Analise o termo berço da civilização, usado pelos historiadores ao se referir à Mesopotâmia. Ela é conhecida dessa forma, gente, devido aos seus povos, né, que acabaram aí, né, deixando vários legados para nós, aqui nos dias atuais, né, e também deram aí origem às primeiras cidades, né, Uruk e Largats. Então, essas primeiras cidades, né, organizadas de fato, são, né, fundamentos aqui dos povos mesopotâmicos, tá? Que a gente viu que são, né, vários aí. Segunda questão, quais foram as condições que levaram os primeiros povos mesopotâmicos a se fixarem aí às margens, né, dos rios Tigres e Eufrates? Então, gente, essa localização, né, até porque o Mesopotâmia significa terra entre rios, né, entre esses dois rios. Por que nesse momento? Porque era a condição ideal. Então, os primeiros povos, né, que se fixaram aí entre esses rios se fixaram justamente por conta da questão da agricultura, e para a agricultura precisavam de água, então eles escolhiam aí locais próximos aos rios. E esses rios, por serem rios bastante férteis, né, terras próximas a eles bastante férteis. Por isso, a localização geográfica, que vocês lembram na aulinha, que a Pro mostrou, né, explicou tudo direitinho, porque, né, essa localização aí entre esses dois rios, para poder facilitar essa agricultura e também a criação de alguns animais. Seguindo aqui, terceira questão fala assim: descreva o processo de unificação das cidades-estados que deram origem à Mesopotâmia. Cite as principais aí cidades. Mais uma vez, né, a Projota citou, né, as principais cidades foram Uruk, Ai e Largats, como a gente já comentou na questão anteriormente. Com o crescimento populacional, surgiu a necessidade de estabelecer um controle e uma centralização maior, para não deixar muito solto, né? Para que essas cidades, né, pudessem aí garantir uma segurança. Então, as cidades-estados começaram a se unir nesse entorno aí, né, fazendo surgir a sociedade mesopotâmica, que era formada por várias cidades aí, tá bom? Só que sempre aí pelo um controle maior da cidade-estado mais poderosa no momento. Ok, meus amores? Na página 75, primeira questão, ele fala assim: faça uma breve, né, análise das condições que levaram a Mesopotâmia a ter uma organização política marcada por grandes estabilidades. A grande estabilidade veio aqui porque na Mesopotâmia a gente tinha vários povos. Eu já até comentei com vocês isso, né? Comentei na explicação e anteriormente também, na correção. Então, como eram várias cidades, vários povos, sempre existia uma estabilidade porque sempre um queria estar à frente, dominando os demais. Isso fazia com que houvesse uma estabilidade muito grande, porque ninguém sabia, né, a qual momento ia ter um conflito para tomar, né, aí o poder sobre toda a Mesopotâmia, que era uma área, né, como a gente viu, muito extensa. Então isso fazia com que tivesse uma grande estabilidade política e hora ou outra também entrava a questão econômica, tá bom? Lembrando aí para vocês, na página 76, ele começa a colocar aqui, ele fala assim: nesse sentido, comente a forma de organização política dos sumérios, que era um dos povos aí mesopotâmicos, tá? Então os sumérios, à medida que evoluíam aí na sua estrutura, né, social, política e econômica, passaram a estabelecer formas de organização para o maior controle das relações, organizando-se assim em cidades, estados autônomas, né, e independentes, sem uma ligação direta, né, aí, com suas próprias características. Isso devido ao processo, né, de ser mais necessário estabelecer uma unificação. Então, ele achou melhor se organizar dessa forma aí os povos conhecidos como sumérios, tá bom? Então, observa aí essa questão que vocês precisam acrescentar, que já colocou, né, bacana aí, dentro dessa estrutura. A Suméria tinha diversas cidades e estados autônomos, como a gente comentou na questão anteriormente, né? Que decidiam, né, seus rumos sem depender da outra, né? Então, são autônomas, são independentes. Ainda assim, apresentou uma centralização política interna, né? Nesse contexto, qual a função
do Potesí. Então, qual era a função dessa figura aí? Então, ele era uma espécie de rei sacerdote. Ele acumulava a função de rei e também de líder religioso. Por isso o nome rei sacerdote. Então, a função dele era essa dentro da Suméria, tá bom? Que era aí uma liderança decisiva na questão, né, de organização e da formação também política e econômica naquele momento da história. Ok, meus amores? Então, percebam aí a importância. Seguindo aqui, ele fala assim, ó, explique como se dá o processo de elaboração das placas, tá bom? Então, essas que placas, professora? As placas para a escrita cuneiforme, tá, minha gente? Que foi aí a primeira forma de escrita, lembram? Que foi aí, nesse momento aqui, criadas, né, pelos mesopotâmicos. Então, essas placas para essas escritas, né, recebiam o nome de cune, porque, né, vinha desse momento por conta do nome da escrita mesmo, tá bom? Então, era uma imagem simples, né, eu utilizava uma imagem simples para poder fazer essa produção. Essas placas eram feitas com barro, tá? Barro cozido, né, que eles faziam para poder escrever. De maneira simples, aqui é para estar explicando, e aí vocês vão observar, né, o que se coloca aí na questão. Quem eram, né, os acadianos? Como chegaram ao poder na Mesopotâmia? Eram povos nômades que vinham ali da região da Síria e acabaram, né, por disputas ali internas, dominando essa região também em um determinado momento. Chegaram a invadir o norte da Mesopotâmia, né, e seguiram aí em direção à parte sul, onde de fato conquistaram a cidade-estado, que naquele momento era mais importante, né? Que a gente até falou aqui, que era a cidade sumeriana. Ok? Então foi aí também um povo mesopotâmico também, né? Se estabeleceram assim. E aí a gente tem na página 81 falando já dos amorritas. Então, os amorritas também eram, ou mais simplesmente conhecidos como os babilônios. Eles também eram povos mesopotâmicos. Então, babilônios, povos mesopotâmicos, vão lembrar que a gente, né, mastigou isso aqui só. Quem foi, né, nesse contexto, Hammurabi chegou ao poder? Quem foi ele? Quais foram as suas principais ações? Né? Hammurabi foi o sexto rei aí do Império Babilônico. Governou, né, por um período aí considerável, tá bom? A Mesopotâmia de forma geral, tendo sido responsável por fazer o processo de concretizar aí a unificação territorial e política, né, que foi tentada pelos povos anteriores aí, tá bom? Então, os babilônios vão estar aí entre os povos que dominaram. Lembra sempre do seguinte, gente, a Mesopotâmia, ela foi aí estabelecida por etapas, né? Então, cada etapa, um povo mesopotâmico estava à frente da cidade-estado mais poderosa, ou seja, governava os povos ali mesopotâmicos, tá bom? Então, os babilônios foram um desses povos aí. Mas sim, professora, quem foi Hammurabi? Foi esse sexto aí, imperador dentro dos povos babilônicos, né? E aí, o que vai marcar Hammurabi? Vai ser o seu código, né? O seu código aí, que vai ser um código que estabelecia um sistema penal. Então, ele fez aí um sistema administrativo e até penal muito bem organizado, tá bom? Na questão número 2, ele pede a gente comentar aí o código, né, de Hammurabi. Esse código aí foi o primeiro código de lei. É tanto que quando a gente fala, na questão do direito estuda muito, né? E ele era regido pela conduta, também tinha uma questão de conduta ética e moral, do que podia e do que não podia, né? E baseava naquela leizinha que dizia assim, ó, olho por olho, dente por dente. Roubou, corta a mão, né? Então, assim, era nesse princípio mesmo que se baseava o código aqui de Hammurabi. Vocês vão lembrar que a Pro comentou aí, né? Bastante. Aqui o Império Assírio se organizou aí de forma interna, né? De forma bem diferente dos outros povos aí mesopotâmicos. Faça uma análise desse processo de organização dos sumérios, tá bom? Ou dos sumérios, dos assírios, minha gente. Diferentemente de outros povos, né, que chegaram aí no poder da Mesopotâmia, eles eram guerreiros e se voltaram muito para essa questão das táticas militares. Então, eram grandes guerreiros
Por isso, né, tiveram aí situações mais voltadas para essa questão aí de armas, né, e de uma estrutura militar mais bem estabelecida, diferente do que se fazia os outros povos que eram mais ligados a essa questão administrativa. Eles não, valorizavam demais essa questão aí das condições social, bélica, né, da questão de armamento mesmo dessas estruturas. Achavam aí essenciais, tá bom? Então, o que marca eles é justamente esse poder, né, militar. Seguindo aqui, nós vamos para a página 81, e eles falam aqui dos caldeus, né, outro povo aí mesopotâmico, né, que assumiu aí, né, esse processo, né, está na frente deles, fala assim, quais as principais ações, né, desse rei que assume nesse momento aqui, né, da chegada dos caldeus. Então, as principais medidas foram o fortalecimento da produção agrícola por meio do aperfeiçoamento aqui, né, de ferramentas usadas nas plantações, diminuição do comércio, né, dinamização, e ele até dizia que precisava diminuir alguns pontos para poder ter um controle maior e assim conseguir dinamizar. Não se produzir demais para que não tivesse aí uma troca, uma venda interessante. Então, ele vinha muito com essa lógica ligada à questão agrícola, à questão comercial. Então, ele era um administrador excelente, né? Excepcional. Ok, minha gente? Na página 85, ele coloca-se assim na primeira questão. Acredita-se que o primeiro sistema, né, de crédito da história da humanidade tenha sido, né, criado aqui na Mesopotâmia. Pesquise mais a respeito, né, e comente fatores que levaram a esse feito. Então, gente, por que essa primeira linha de crédito surge aqui? Justamente por conta, né, para ajudar a gerir o excedente. Começou-se a produzir bastante, né, e com um excedente dessa produção. Dessa forma, meus amores, o que não era vendido, não entrava no comércio, eles faziam uma espécie de empréstimos para outros povos, né, que já existiam naquele momento. Então, para depois pagar, né, e pagar com uns juros aí, vamos colocar com uma produção maior. Então, por isso a gente diz que o primeiro sistema de crédito existiu aí, porque como eles tinham um excedente muito bom, eles começaram a fazer um empréstimo para outras sociedades, mas quando fossem devolver, tem que devolver, né, com um excedente aí, né, maior do que eles tinham recebido. Então, entra nessa ideia aí justamente isso, com regras, né, com estrutura muito bem organizada. Até porque os mesopotâmicos tinham isso como base, né, a organização. Ok, meus amores? Aí ele pega assim, ó, analisa as seguintes estruturas culturais da Mesopotâmia. Primeiro, a literatura. A literatura mesopotâmica era riquíssima, tá bom? Deixou muitos feitos para a humanidade, principalmente ligada à questão da mitologia. Então, a mitologia era aí os seus pontos principais em termos de literatura. A arquitetura estava muito relacionada aqui à religião, destacando aqui a construção, né, dos zigurantes, né, que eram templos religiosos belíssimos, né, e também muito ligados à questão a questão astronômica aí. Mas o que a prova queria que você observasse? Que essa arquitetura estava ligada diretamente à religião, muito forte aí para eles. A matemática era uma ciência, né, que eles desenvolveram bastante, até para ajudar na administração. Então, eles começaram a ir também, né, na questão da arquitetura. Então, construíram diques, barragens, canais, tudo isso com base na questão matemática. Então, a matemática também era um ponto fortíssimo. Literatura, matemática, arquitetura e astronomia, como a gente já viu também, até porque eles cuidavam, né, e estudavam muito dessa questão aí dos astros. Então, até para criar, né, desenvolver o calendário lunar, eles se basearam nisso. Ou seja, também tem uma produção intelectual aí, né, e cultural muito forte, minha gente. Meus amores, a gente, né, a aulinha mais extensa, mas a gente conseguiu fazer a correção desses dois capítulos muito importantes para vocês, e que a gente vai cobrar bastante sobre eles. Então, aproveitem esse material, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.